Imagine acordar todos os dias achando que está tudo bem com a sua saúde, enquanto em silêncio seus rins estão entrando em colapso, sem dor, sem aviso, apenas sinais discretos, ignorados. É exatamente isso que acontece com milhões de brasileiros. A doença renal crônica hoje afeta 1 a cada 10 pessoas. E o mais assustador, a maioria só descobre quando já perdeu mais de 70% da função dos rins. Agora me diga, quantos refrigerantes você já tomou essa semana? Quantas vezes recorreu a alimentos rápidos, práticos, mas ultraprocessados? A verdade é que nossos hábitos alimentares estão se tornando o maior inimigo invisível da nossa saúde renal. Neste vídeo, eu vou revelar 7 alimentos e hábitos alimentares que destroem seus rins lentamente, mesmo parecendo inofensivos. E no final, vou te mostrar o que você pode começar a fazer hoje mesmo para reverter esse cenário e garantir que seus rins continuem funcionando bem por muitos e muitos anos. Então curta, compartilhe este vídeo com quem você ama e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber. Eu sou Antônio Xavier, do Saúde em Progresso. E agora, vamos direto ao vídeo. Por que os rins estão em risco? Os rins são como filtros naturais do corpo. Eles trabalham o tempo todo para limpar o sangue, eliminar toxinas, controlar a pressão arterial e equilibrar os níveis de água e sal. Mas o problema é que, quando eles começam a falhar, não doem. Eles vão se desgastando em silêncio. E o pior, muita gente só descobre que está com problema renal quando já perdeu mais da metade da função dos rins. Hoje, milhões de brasileiros convivem com doenças renais sem saber. E sabe qual a causa mais comum? Alimentação ruim e descontrolada. A boa notícia: grande parte desses problemas pode ser evitada com mudanças simples nos hábitos alimentares. Agora que você já entendeu o perigo, vamos direto para o primeiro vilão da nossa lista. Número 1, carnes processadas. Presunto, salsicha, linguiça, bacon. Esses itens são presença constante nas mesas brasileiras, rápidos, práticos e saborosos. Mas por trás desse sabor existe um problema sério. Eles estão entre os principais agressores silenciosos dos rins. Esses alimentos são ricos em conservantes químicos, como os nitritos e nitratos, que ajudam a manter a cor e o sabor. O problema é que, ao serem digeridos, essas substâncias formam compostos tóxicos que exigem muito do trabalho dos rins para serem eliminados. Além disso, eles carregam uma bomba de sódio. Só para você ter uma ideia, 2 fatias de presunto podem conter quase 50% da quantidade diária recomendada de sal. Isso contribui para o aumento da pressão arterial, uma das principais causas de insuficiência renal. E tem mais. Carnes processadas também aumentam a inflamação no corpo, o que acelera o desgaste dos rins, principalmente em quem já tem alguma condição como diabetes ou hipertensão. Pode parecer exagero, mas a verdade é simples. Quanto mais você consome esse tipo de carne, maior é o risco de sobrecarregar seus rins a longo prazo. Se for consumir, que seja raramente e em pequenas quantidades. Priorize carnes frescas e temperos naturais. Seus rins agradecem. Número 2, refrigerantes. Eles parecem inofensivos, doces, gelados e refrescantes. Mas os refrigerantes são verdadeiros inimigos ocultos dos rins, especialmente quando consumidos com frequência. A maioria das pessoas associa refrigerante apenas ao açúcar, mas o problema vai muito além disso. Essas bebidas contêm ácido fosfórico, uma substância usada para dar aquele sabor marcante e prolongar a durabilidade do produto. Só que esse ácido, quando consumido em excesso, desregula o equilíbrio de minerais no corpo e pode favorecer o surgimento de cálculos renais, as temidas pedras nos rins. E o açúcar? Uma lata de refrigerante comum pode conter até 10 colheres de chá de açúcar. Esse excesso afeta a insulina, contribui para o ganho de peso e aumenta o risco de diabetes tipo 2, uma das causas mais perigosas de insuficiência renal. E quem acha que refrigerante zero ou
ou Diet resolve o problema, se engana. Essas versões usam adoçantes artificiais que também podem interferir na função renal a longo prazo. Se você quer proteger seus rins, refrigerante não pode ser rotina. Troque por água com limão, chás naturais ou sucos sem açúcar. Seu corpo inteiro e principalmente seus rins vão sentir a diferença. Número 3. Ultraprocessados. Eles estão em todos os lugares. No café da manhã, no lanche da tarde, no jantar corrido, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, sopas de pacotinho, temperos prontos, embutidos. Tudo o que é rápido e prático geralmente esconde algo perigoso: excesso de sódio, conservantes e aditivos químicos. Esses alimentos passam por tantos processos industriais que perdem quase todo o valor nutricional original. Em troca, recebem uma carga pesada de substâncias que o corpo não reconhece com facilidade e que os rins precisam trabalhar duro para eliminar. O sódio, por exemplo, é um dos maiores vilões. Ele retém líquido, aumenta a pressão e exige que os rins filtrem mais sangue sob mais pressão, o que acelera o desgaste natural desses órgãos. E o problema não é só o sal visível. Grande parte do sódio nesses produtos está escondida, ou seja, você consome sem perceber. Um simples pacotinho de macarrão instantâneo pode ter o equivalente a todo o sal que você deveria consumir no dia inteiro. Além disso, muitos ultraprocessados contêm gorduras ruins, corantes artificiais e realçadores de sabor, que causam inflamações e alteram o funcionamento de vários órgãos, inclusive os rins. O ideal? Reduzir ao máximo. Substitua por alimentos naturais, caseiros e use ervas frescas no lugar de temperos industrializados. Sua saúde renal e todo o seu corpo vai agradecer. Número 4. Sal em excesso. O sal, na medida certa, é essencial para o funcionamento do corpo. Mas o que acontece quando ele ultrapassa os limites? Ele se transforma em um agente destruidor da saúde renal. O brasileiro consome, em média, mais que o dobro da quantidade de sal recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que, todos os dias, estamos forçando nossos rins a trabalharem em ritmo acelerado para lidar com esse excesso. Quando há muito sal no organismo, o corpo retém mais líquido. Isso aumenta o volume de sangue circulando e, consequentemente, a pressão arterial. Com o tempo, essa pressão elevada danifica os delicados vasos sanguíneos dos rins, reduzindo sua capacidade de filtrar o sangue corretamente. E o mais traiçoeiro é que o sal não está só no saleiro. Ele está escondido em quase todos os produtos industrializados. Pães, queijos, molhos enlatados, temperos prontos, até alimentos que não têm gosto salgado. Para proteger seus rins, reduza o sal visível, mas também fique atento aos rótulos. Uma boa dica é usar ervas naturais como alho, cebola, manjericão, açafrão e limão para dar sabor às receitas. Com o tempo, o paladar se adapta e seus rins agradecem. Número 5. Açúcar refinado. Ele está no café, nas sobremesas, nos sucos de caixinha e até em produtos salgados, e é um dos maiores sabotadores da sua saúde renal. O açúcar refinado. O consumo excessivo de açúcar está diretamente ligado ao aumento da glicose no sangue, o que pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. E o que muita gente não sabe é que o diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal crônica no mundo. Quando o nível de açúcar no sangue fica descontrolado, os rins precisam trabalhar mais para filtrar o excesso de glicose. Com o tempo, isso danifica os delicados vasos sanguíneos que fazem a filtragem. O resultado? Perda gradual da função renal, que muitas vezes é irreversível. Além disso, o açúcar também contribui para o ganho de peso, inflamações no corpo e aumento da pressão arterial. Todos fatores que, juntos, aceleram o desgaste dos rins. Trocar o açúcar refinado por opções mais naturais, como frutas, e reduzir o consumo de doces industrializados já é um passo poderoso. O segredo está no equilíbrio e na consciência de que cada colherzinha de açúcar a menos pode representar mais anos de saúde para seus rins. Número 6.
proteína demais. A proteína é essencial para a construção dos músculos, para o sistema imunológico e para o bom funcionamento do organismo. Mas tudo em excesso se transforma em problema. E com a proteína não é diferente, principalmente para os rins. Nos últimos anos, dietas ricas em proteína, como a low carb e a carnívora, se popularizaram. Embora possam ajudar na perda de peso, quando feitas sem acompanhamento médico, podem sobrecarregar os rins de forma perigosa. Isso acontece porque a digestão da proteína gera resíduos nitrogenados que precisam ser eliminados pelos rins. Quanto mais proteína, mais trabalho os rins têm. E se essa carga for constante e exagerada, os rins começam a sofrer com o excesso de filtragem, o que pode levar a danos progressivos, especialmente em quem já tem predisposição a problemas renais. Esse risco é ainda maior quando a proteína vem principalmente de fontes animais ricas em gordura e sal, como carnes vermelhas e embutidos. Isso não significa que você deve cortar proteína da dieta. O segredo está no equilíbrio e na variedade das fontes, incluindo ovos, leguminosas e proteínas vegetais. Se você está fazendo uma dieta rica em proteínas, especialmente para emagrecimento ou ganho de massa muscular, faça isso com orientação profissional. Seus rins merecem essa atenção. Número 7. Adoçantes artificiais. Muita gente troca o açúcar refinado por adoçantes artificiais, achando que está fazendo uma escolha mais saudável. Mas nem sempre isso é verdade, especialmente quando o assunto é saúde dos rins. Adoçantes como aspartame, sacarina e sucralose são largamente usados em refrigerantes diet, produtos zero e até em alimentos para diabéticos. O problema é que, com o uso frequente, esses compostos podem causar inflamação nos rins e afetar diretamente sua função de filtragem. Estudos mostram que o consumo contínuo de certos adoçantes está associado a alterações na microbiota intestinal e nos marcadores renais, prejudicando o equilíbrio do corpo. Em outras palavras, o que parece ser uma troca segura pode, com o tempo, fragilizar os rins e o sistema digestivo. Além disso, os adoçantes podem enganar o cérebro, mantendo o desejo por doces elevado, o que leva a escolhas ruins ao longo do dia. E isso fecha um ciclo perigoso para quem quer preservar a saúde. Se quiser adoçar algo de forma mais natural, opte por pequenas quantidades de mel puro, stevia natural ou até canela em pó, que além de sabor, oferece benefícios à saúde. E lembre-se, quanto menos você precisar adoçar, melhor para o seu corpo e para os seus rins. Erros comuns na alimentação. Nem sempre são os alimentos em si que causam problemas. Às vezes, é a forma como comemos todos os dias que coloca nossos rins em risco. E a maioria das pessoas nem percebe. O primeiro erro é beber pouca água. Muita gente só se lembra de tomar água quando sente sede, mas a sede já é um sinal de alerta do corpo. Sem água suficiente, os rins não conseguem diluir e eliminar toxinas corretamente. Isso favorece o surgimento de pedras nos rins e dificulta a filtragem do sangue. Outro erro comum é o uso frequente de temperos prontos e caldos industrializados, ricos em sódio, glutamato monossódico e corantes, substâncias que exigem muito dos rins e aumentam a pressão arterial com o tempo. Além disso, há quem pule refeições ou faça jejum sem orientação, o que pode desequilibrar o metabolismo e gerar alterações na pressão e na hidratação corporal. Tudo isso impacta diretamente a saúde renal. Por fim, muitas pessoas confiam demais em rótulos como fit, light ou zero, sem olhar a composição real dos produtos. Esses alimentos, mesmo com apelo saudável, muitas vezes contêm aditivos agressivos aos rins. Cuidar da saúde renal vai além de cortar alimentos perigosos. É também sobre criar uma rotina alimentar consciente, hidratada e equilibrada. Como proteger seus rins? Depois de conhecer os principais inimigos dos rins, é hora de falar sobre os aliados. A boa notícia é que, com atitudes simples no dia a dia, você pode preservar a função renal por muitos e muitos anos. O primeiro passo é básico, mas poderoso. Beba mais água. 2 litros por dia, no mínimo, ajudam a diluir toxinas e evitam a formação de pedras nos rins.
Se você sente pouca sede, estabeleça horários ou use garrafas com marcações para se lembrar. Outro ponto fundamental é reduzir ao máximo o consumo de sal e produtos ultraprocessados. Cozinhe mais em casa, use temperos naturais e prefira alimentos frescos como frutas, legumes e verduras. Evite o exagero de proteína, principalmente animal. Equilibre com fontes vegetais, como feijão, lentilha, grão de bico e tofu. Isso alivia a carga de trabalho dos rins e ainda oferece nutrientes valiosos. Inclua alimentos que ajudam na limpeza natural dos rins, como pepino, melancia, cenoura, agrião e chás, como cavalinha e dente de leão. E sempre consulte um profissional antes de fazer mudanças drásticas na dieta ou usar suplementos. Por fim, controle doenças silenciosas como diabetes e hipertensão. Medir a pressão regularmente, controlar o açúcar no sangue e fazer exames de função renal são atitudes essenciais para prevenir problemas graves. A saúde dos rins depende de escolhas diárias. Pequenas mudanças agora podem evitar sofrimento no futuro. Se tem algo que aprendemos hoje, é que os rins não pedem ajuda gritando. Eles sofrem em silêncio, enquanto hábitos ruins vão se acumulando dia após dia. Mas agora, você não pode mais dizer que não sabia. Você tem a informação, e isso te dá poder. Poder de escolha, poder de mudar, poder de se cuidar. Então comece ainda hoje. Tire da sua despensa o que prejudica seus rins, aumente sua hidratação, repense seus hábitos e compartilhe esse conhecimento com quem você ama. Uma atitude sua pode salvar uma vida. Deixe nos comentários qual desses vilões você mais consome e qual será o primeiro a sair da sua rotina. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua saúde.